Bom, pessoal, vamos começar a resolução das nossas listas de exercícios, né? Lista número 4. Vamos começar por esse exercício 1, né? Que traz pra gente essa estrutura, que é uma viga que está apoiada nos pontos A e B e está submetida a 2 carregamentos distribuídos. Né? O primeiro carregamento tem forma retangular, né? E valor de 4,5 kN por metro. E o segundo carregamento tem forma triangular, né? E o valor de 6 kN por metro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular essas reações em A e B e transformar esses carregamentos distribuídos em carregamentos equivalentes localizados. Né? E como que a gente faz isso? Aqui no caso do carregamento retangular, nós vamos calcular a área desse retângulo e essa área vai ser o carregamento equivalente. Então, nós temos uma base aqui, né, que se a gente somar, a gente tem 1,8 mais 1,8 mais 2,4. Então, essa base, ela tem o valor de 6 metros. E a altura desse retângulo é 4,5. Então, a gente multiplica a base vezes a altura. Nós vamos ter aí um carregamento equivalente de 27 kN. Né? E o ponto de atuação aí desse carregamento vai ser aqui mais ou menos no centro, né, da estrutura, a 3 metros de uma extremidade e 3 metros da outra, tá? Então, eu vou colocar aqui 3 metros, só para indicar aqui aonde esse carregamento está sendo aplicado. No caso do triângulo, né, nós temos uma área um pouco diferente, né? A área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Aqui nós temos 1,35 mais 1,35, então nós temos 2,7 metros de base. E a altura dele é 6. Então, 2,7 vezes 6 dividido por 2 dá 8,1, né? Que vai ser aplicado mais ou menos aqui, ó. Porque a aplicação, no caso do triângulo, é a 1/3 da base maior e a 2/3 da base menor. Então, só pra gente ver aqui mais ou menos essa distância, vai ser de 1,8. Tá certo? E agora, com esses valores, nós podemos calcular as reações em A e em B. Né? E para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o somatório de forças na vertical e de momentos, né? A gente pode ver aqui que nós não temos nenhuma força na horizontal, né? Então, as forças na horizontais vão ser 0. Então, vamos começar aqui fazendo somatório das forças na verticais. Tem que ser igual a 0, né? Então, na vertical, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma reação em A, né? Então, eu tenho aqui uma reação em A. Tenho uma reação em B. Aqui, gente, nós vamos estabelecer que para cima é positivo, para baixo é negativo. Temos menos 27 kN, que a gente acabou de calcular aqui a reação, e menos 8,1 kN. Né? Não temos mais nenhuma força, isso tudo tem que ser igual a 0. Então, vamos escrever em termos de uma das nossas reações, né? Vamos escrever em termos da RB, né? Então, nós temos aqui que RB vai ser igual 27 mais 8,1 menos RA, né? 27 mais 8,1 dá 35,1. RB é igual a 35,1 menos RA. E pronto, daqui eu não consigo passar, né? Então, para isso, nós vamos ter que deixar uma incógnita em função da outra. E vamos fazer agora o somatório dos momentos, pegando o ponto A como base, né? Isso tem que ser igual a 0. A reação em A não vai provocar momento em A, porque ela está atuando em cima desse ponto. Então, ela não é capaz de rotacionar esse ponto, né? Essa força de 27 kN
ela vai provocar uma rotação aqui no ponto A, né? No sentido horário. Vamos adotar o sentido horário como positivo, né? Então, como que vai ficar essa força? Vai ser, esse momento, ele vai ser dado pelo módulo da força, né? Que é 27 quilonewtons, vezes a distância de rotação desse ponto. Veja, como essa força está agindo verticalmente, nós temos que pegar a distância horizontal, né? Então, aqui o ponto de atuação dele vai ser a 3 metros do ponto A. Então, vezes 3 metros, né? Qual outra força que nós temos? RB, né? Mas a RB aqui, ela vai estar assim, atuando no sentido anti-horário, né? Então, nós vamos pôr RB como negativo. E vai atuar qual distância? A 6 metros do ponto A, tá certo? E ainda temos essa força de 8,1 que causa rotação aqui nessa estrutura, né? Então, aqui ela tá atuando, né, na vertical para baixo, então ela atua de forma que vai fazer essa estrutura rotacionar no sentido horário, então positivo, né? O valor dessa força é 8,1 e o ponto de atuação dela vai ser 6 metros mais 0,9, que é essa distância daqui até aqui, né? Nós temos 1,8 aqui e 0,9 aqui. Então, 6,9. Isso tem que ser igual a zero, tá? Então, 27 vezes 3, 81, menos RB, vezes 6, mais 8,1 vezes 6,9. Vai dar 55,89. Então, aqui isolando RB, nós vamos ter menos 81, menos 55,89 sobre 6. Então, menos RB vai ser igual 81 mais 55,89 dividido por 6. Vai ser menos 22,81, né? A gente pode multiplicar aqui por menos 1, vai ficar 22,81 quilonewtons, tá? E agora a gente só pode substituir aqui, né? A gente podia ter deixado aqui em função de RA, né? 22,81 é igual a 35,1 menos RA. Então, menos RA vai ser igual a 22,81 menos 35,1. Então, menos RA vai ser igual a 35,1 menos 22,81 menos 12,29. Então, RA vai ser igual a 12,29 quilonewtons, tá certo? Esses são os valores das nossas reações. Então, a primeira parte aí do nosso exercício está resolvida. Continuando aí nosso exercício, a gente agora tem que cortar as estruturas nos pontos indicados aí, né? E fazer o somatório das forças internas, né? Pra gente encontrar o valor dessas forças internas. Então, nós vamos fazer o seguinte: mais indicado, né? E é de extrema importância, então, a gente fazer o diagrama de corpo livre, tá? Eu vou começar aqui fazendo o diagrama pro ponto D, né? Que é o primeiro ponto aí que o exercício pede, que vai ficar da seguinte forma: nós vamos ter aí um pedaço da estrutura, né? Esse pedaço aqui até o ponto D, eu vou pôr aqui de outra cor.
Ó. Esse pedaço, olha, vou trazer aqui pra vocês, tem 1,8 metros, tá bom? Então, aqui nós temos 1,8 metros. Aqui nós temos a reação em A, né, que é 12,29, que a gente acabou de calcular. E nós temos aqui um carregamento distribuído. Né, esse carregamento distribuído, ele tem o valor aqui de 4,5 quilonewtons por metro, tá? E aqui, quando a gente faz o corte nessa estrutura aqui no ponto D, vai surgir as nossas reações internas, né? Nós temos aqui a normal, o momento fletor e o esforço cortante aqui, que é o V, né? O cisalhamento. Né? Primeira coisa que nós temos que fazer, né? Exemplo do que foi feito agora, é passar esse carregamento distribuído para um carregamento equivalente localizado, né? Então, nós vamos lidar da mesma forma, né? Como é um carregamento retangular, nós não vamos ter muito problema, então é 8,1 seu valor, multiplicando aqui, ó, 1,8 vezes 4,5, tá? E o ponto de aplicação dele vai ser bem aqui no centro dessa estrutura, tá? Então, nós temos aqui o valor de 8,1 quilonewtons, que tá sendo aplicado aqui a uma distância, né? 0,9 metros. Tá certo? Aqui agora, gente, nós vamos proceder ao somatório de forças, né? Pra gente calcular o valor dessas forças internas aqui, tá? Lembrando sempre de pegar o ponto D como ponto de partida aí, tá? Então, somatório das forças na horizontal tem que ser igual a zero. Na horizontal, o que que a gente tem aqui? Só a normal, né? Então, essa normal é igual a zero, tá? Não tem nenhum esforço agindo aqui horizontalmente. Somatório das forças na vertical tem que ser igual a zero. Então, nós vamos convencionar aqui que para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, nós temos aqui 12,29 menos 8,1 mais V. Então, qual que é o valor de V? Vai ser menos 12,29, aqui passando para o outro lado, né, da igualdade, mais 8,1. V vai ser igual menos 12,29 mais 8,1, menos 4,19 quilonewtons. Esse valor aqui de menos, gente, tá só indicando pra gente que em vez dessa força tá atuando aqui pra cima, ela tá atuando, ó, pra baixo, tá? Então, é só isso. Não tem problema nenhum ter dado menos aqui, não. E vamos fazer aqui o somatório dos momentos no ponto D, né? Igual a zero. Então, nós temos aqui, primeiro, essa força de 12,29, que tá promovendo uma rotação, né? Então, vamos pegar aqui essa régua como exemplo, né? Aqui nós temos o ponto D e temos essa força de 12,29. Essa força tá fazendo o quê? Tá rotacionando nesse sentido, ó. Sentido anti-horário. Então, nós vamos considerar sentido anti-horário como... Aliás, sentido horário, né? Aqui. Sentido horário. Como positivo. Então, 12,29. Qual a distância do ponto de aplicação dessa força? 1,8. Vezes 1,8. Essa força de 8,1 tá atuando como, né? Nós temos aqui o ponto D, ela atua assim, ó, pra baixo. Então, ela vai rotacionar no sentido contrário, né? Se aqui a gente tava rotacionando no sentido horário, aqui ela vai rotacionar no sentido anti-horário. Então, negativo, menos 8,1. E qual a distância do ponto de aplicação? 0,9. Né? E a gente tem agora o momento aqui, que tá no sentido anti-horário, né? Então, menos um momento, que também tá negativo, tá certo? Então, somando isso tudo aqui, nós vamos ter... Só um minutinho aqui, pra ficar melhor. Nós vamos ter o seguinte: 12,29 vezes 1,8, 22,12. Menos 8,1 vezes 0,9, 7,29.
menos M igual a zero. Então, menos M vai ser igual a menos 22,12 mais 7,29. Vou multiplicar aqui por menos 1. Então, menos 22,12 mais 7,29. Nós temos aqui um momento de 14,83 kN/metro. Esse é o valor do nosso momento aqui no ponto D, tá certo? Ponto C, né? Ponto C. Vamos fazer aqui o diagrama de corpo livre do ponto C. Tá? Então, é bem parecido com o do ponto B, ponto D, quer dizer. Nós vamos ter aqui a estrutura, né? Vamos ter a reação em A aqui, 12,29, né? Deixa eu só pôr aqui de outra cor o ponto C, pra gente saber aqui, né, o que a gente tá falando. Aí, o que vai acontecer agora? Essa distância aqui até o ponto C vai ser 1,8 mais 1,8. Essa distância que vai mudar, tá bom? Então, a única diferença vai ser essa. Aqui é 3,6 essa distância. 6 metros. Tá? Nós continuamos tendo aqui um carregamento distribuído. Tá? Esse carregamento aqui no valor de 4,5 kN/metro, tá certo? E aqui, né, na hora que a gente faz o corte, vai surgir as forças igual, né, surgiu no exemplo anterior. Normal, cisalhamento e momento. Tá? Então, o que a gente precisa fazer aqui? Transformar esse carregamento distribuído em um carregamento equivalente localizado. Tá? Então, nós vamos proceder da mesma forma. Por ser um carregamento retangular, é só multiplicar a base vezes a altura, para a gente ter o valor desse carregamento. Então, nós temos um carregamento aqui de 16,2, né? Que vai estar agindo aqui bem na metade dessa estrutura. Então, aqui, ó, essa distância daqui pra cá é 1,8. Tá? E agora nós vamos proceder com o somatório das forças da mesma forma que a gente fez agora há pouco pro ponto D. Então, vamos lá. Somatório das forças na horizontal igual a zero. Na horizontal, o que a gente tem aqui? Só a normal, né? Então, a normal igual a zero. Somatório das forças na vertical igual a zero. Na vertical aqui nós temos 12,29 para cima, positivo, menos 16,2 para baixo, negativo, mais V. Né? Então, a gente vai ter uma pequena diferença aí por causa, né, do carregamento distribuído aí ser numa parte maior da estrutura, né? Então, nós vamos aqui jogando pro outro lado da igualdade, 16,2 menos 12,29. Então, V aqui vai ser 3,91 kN, tá? Então, aqui deu positivo, então a ação da força já tá na direção correta. E agora vamos fazer o somatório dos momentos no ponto C, igual a zero. Então, no ponto C nós temos o quê? 12,29, né? Rotacionando essa estrutura no sentido horário, então vamos considerar o sentido horário positivo, a uma distância de 3,6, tá? Temos mais o que? Temos aqui 16,2, né? Só que 16,2 já tá no sentido anti-horário, então, negativo. Qual distância? 1,8, né? E o momento, que é o momento ali interno, tá? Então, o somatório de momentos fica dessa maneira,
tá? Então, 12,29 vezes 3,6, 44,24, menos 16,2 vezes 1,8, 29,16, menos o momento é igual a zero. Então, menos o momento, passando para o outro lado da igualdade, menos 44,24, mais 29,16. Então, multiplicando aqui por menos 1, o momento vai ser igual 44,24 menos 29,16, 15,08 quilonewtons metro. Esse vai ser o valor das forças no ponto C. E de forma aí análoga, nós vamos trabalhar aqui para o ponto E, né? Então, vamos fazer aqui o diagrama de corpo livre para o ponto E. Nós temos aqui, nós vamos pegar agora esse pedaço da estrutura, né? Daqui do ponto E para a extremidade. Tá? Então, o ponto E agora vai estar aqui, ó. Vou pôr de outra cor, pra gente poder identificar melhor. Ó, o ponto E vai estar aqui agora. E aí, aqui também vão surgir aquelas forças, né? Normal, cisalhante e momento. Né? A diferença do ponto E, gente, é que esse carregamento... Vamos pôr só aqui aqui a distância aqui, que é 1,35 metros, tá? Da extremidade livre aí. A diferença aqui, ó, que a gente não vai ter as reações, né, no ponto A nem no ponto B, porque o ponto A e o ponto B não faz parte da estrutura. E o carregamento que nós temos aqui agora é um carregamento triangular, né? Então, ele tem o formato aqui de um triângulo, tá? Aqui até aqui na base dele. Então, nós temos, né, como que nós vamos trabalhar com esse triângulo, né? No carregamento original, nós temos lá um triângulo, né, onde a base dele é 2,7 e a altura é 6. Agora, nós temos um outro triângulo aqui, né, que tá inscrito nesse, onde a base dele... aqui pra gente é 1,35, ou seja, metade. Então, nós vamos trabalhar aqui com semelhanças de triângulo, tá? Lá da trigonometria. Já passei isso na aula pra vocês, mas vale, né, relembrar. Se nós temos, se 6 está para 2,7, então esse valor aqui, x, vai estar para 1,35. Então, x aqui vai ser 6 dividido por 2,7 vezes 1,35. Então, é 3, né? Então, a altura aqui desse triângulo vai ser 3 quilonewtons por metro, né? E quando a gente for fazer aqui a resultante equivalente aqui da força aplicada, né, sem ser distribuída, nós vamos fazer, então, a base vezes a altura dividido por 2. Então, nossa base é 1,35 vezes a altura 3 dividido por 2. Então, aqui nós temos uma força que está sendo aplicada a 1/3 da base menor e a 2/3 da base maior, né? Então, aqui, ó, ela tem o valor de 2,025, tá? E ela tá sendo aplicada... Essa distância aqui é 0,9, tá? E aqui 0,45. 0,45 aqui. Então, agora nós podemos fazer o somatório de forças aí, né? Para achar essas resultantes internas. Então, começando aí pelo somatório das forças na horizontal, tem que ser igual a 0. Na horizontal, nós temos só a normal, que vai ser igual a 0. Somatório das forças na vertical tem que ser igual a 0. Então, nós temos aqui na vertical
para cima aqui nós temos V. E para baixo nós temos 2,025. Né? Essa é a única força que nós temos. Então, o V vai ser justamente esse valor, 2,025 quilonewton. Esse vai ser o valor do V. Né? E somatório, dos momentos no ponto E igual a 0. Tá? Então, aqui no ponto E nós temos um momento fletor aqui, né, no sentido anti-horário. Então, agora pra gente anti-horário vai ser positivo, tá? Então, nós temos um momento, desculpa, gente, aqui é sentido horário, ó, horário, né, horário positivo. E aí, nós temos essa força aqui, ó, né, então aqui o momento horário, né, nesse sentido. Nós temos essa força que ela tá atuando no outro sentido, né, no sentido, desculpa, gente. Aqui ela atua no mesmo sentido, olha. Tá vendo? Ela vem aqui, ó, sentido horário também. Então, as duas estão atuando no mesmo sentido. Então, vamos somar aqui 2,025 vezes essa distância do ponto de atuação, que é 0,45. Então, o momento vai ser igual 2,025 vezes 0,45, 0,911, tá? Aqui negativo. O que quer dizer? Que aqui, quando a gente... Isso, quilonewtons metro, tá? Quer dizer que quando a gente convencionou aqui o positivo, o sentido horário desse momento, na verdade, ele atua no outro sentido, né? Então, o valor dele vai ser 0,911 quilonewton metro.